Neste vídeo, vamos falar e apresentar alguns dados a partir do projeto de lei 49/2015, que havia sido apresentado pela senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, também chamada de Lei Cortês ou Lei do Preço de Capa, e que institui a Política Nacional do Livro e regulação de preços. Esta lei estava em tramitação desde 25 de fevereiro de 2015. Bem-vindos, bem-vindas ao canal Quadros e Balões, um canal que tem por objetivos a discussão de valores culturais, artísticos, literários, pedagógicos, de entretenimento, entre outros das histórias em quadrinhos. Meu nome é Humberto e se você é fã e quer conhecer esta forma de linguagem, sinta-se acolhido ou acolhida. Voltamos a seguir a nossa vinheta. No dia 15 de outubro de 2024, a Comissão de Educação e Cultura votou o substitutivo ao projeto de lei 49/2015, que havia sido apresentado pela senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, e que teve como presidente a senadora Rosana Martinelli, do PL do Mato Grosso. Após essa apresentação com algumas emendas, inclusive o projeto seguiu para o plenário do Senado. No dia 29 de outubro deste ano, 2024, que por acaso é Dia Nacional do Livro, o Senado Federal votou e aprovou o projeto de lei 49/2015, que cria a Política Nacional de Fixação de Preços dos Livros em todos os seus formatos, incluindo aí os formatos digitais. A relatora foi a senadora Tereza Leitão, também do PT de Pernambuco. Como foi aprovado como um projeto substitutivo, precisa ser encaminhado a partir de agora à Câmara dos Deputados para a apreciação, discussão e, eventualmente, modificação de algumas proposições e colocado novamente em plenário para votação, até ser assinado, obviamente, pelo presidente da República, que, inclusive, pode vetar trechos desta lei. O projeto de lei estabelece que durante o primeiro ano de vida do livro, desde o seu lançamento, ele terá um desconto máximo de 10%. Maiores descontos só poderão ser dados a partir do segundo ano. Se esta publicação for uma republicação, os descontos maiores do que 10% só podem ser dados depois de 6 meses após esta republicação. E para deixar bem claro uma situação, isto acaba com o preço sugerido para a venda. Então, toda e qualquer editora ou autor que venda os seus livros deve precificar a sua obra ao consumidor final, que somos nós. Nada muito diferente na questão de preço que já é praticado por editoras de quadrinhos. Isto é, a precificação da publicação que chamamos tão carinhosamente e enchemos a boca para falar. Preço cheio. Olha aí a ironia. Estão isentos desse limite
de desconto os livros didáticos destinados aos alunos da educação básica e também obras raras, antigas, usadas ou esgotadas, destinadas a colecionadores, com edição limitada ao número máximo de 100 exemplares, e destinadas a instituições e entidades que possuam subsídio público. As coleções ou conjunto de livros devidamente identificados como coleção receberão idêntico tratamento da obra individual, mas podem ser comercializadas pela editora por um preço inferior ao que resultaria da soma dos preços de cada um dos títulos que vão integrar essa tal coleção. Agora, vou me ater especificamente ao que o projeto de lei se propõe. Ele ainda vai à Câmara dos Deputados, vai receber emendas, será discutido em outras bases, principalmente, e acredito que os deputados estarão levando em consideração todas essas discussões que aconteceram em redes sociais, no YouTube e outras plataformas. E eu me focarei especificamente nas histórias em quadrinhos, que é o nicho do mercado nacional, mas que pode ser extrapolado para a literatura de maneira geral. Antes de discorrermos, é importante conceituar alguns atores ou agentes do mercado livreiro nacional. O primeiro é o autor, que é a pessoa física criadora de livros. O segundo vai ser o editor, que é a pessoa física ou jurídica que adquire o direito de reprodução de livros, dando a eles tratamento adequado à leitura. Em terceiro lugar, temos o distribuidor, que é pessoa jurídica que opera no ramo de compra e venda de livros por atacado. E quarto, o livreiro, a pessoa jurídica ou representante comercial autônomo que se dedica à venda dos livros. Dito isto, vamos aqui a alguns exemplos. Vamos aqui discutir alguns exemplos práticos desse projeto de lei do Senado, que tem como número 49 de 2015 e que atualmente tem como apelido Lei do Preço de Capa, ou Lei Cortês, ou Lei do Preço Fixo. Como podem ver, e já discutimos um pouquinho na introdução, é um projeto que cria a Política Nacional de Fixação de Preços dos livros em todos os seus formatos, incluindo aí os formatos digitais. Uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte: todo e qualquer livro terá um preço estabelecido pela editora. E por ser estabelecido pela editora, vamos chamar isso de precificação. Nesse caso, vamos trabalhar aqui com um exemplo. Uma tiragem de 5.000 exemplares, com preço de capa final ao consumidor de R$ 80. Então, se multiplicarmos R$ 80 por 5.000 exemplares, a editora terá aí R$ 400.000. Só que ela não ganhará R$ 400.000. Já veremos um pouco mais à frente por quê.
Vamos aqui a um cenário hipotético. Cenário 1. Temos a editora e temos apenas a Amazon para venda desse livro, ou no nosso caso aqui, do nosso tão amado gibizinho. Então a editora, vendendo os 5.000 exemplares, ganhará aí 400 mil. Só que, como eu havia dito, as coisas não funcionam deste modo. Por quê? Porque a Amazon, como uma empresa, e a editora também sendo uma empresa, pensando em lucro, ela tem que pensar que quem vai comprar os seus livros também precisa ter lucro. E no caso da Amazon, nós sabemos que ela pede, principalmente aí no caso de livros, até onde nós sabemos, entre 40% a 60% de desconto em cada livro. Então, supondo que a Amazon pediu aí 50% de desconto, a editora ela ficará aí com 200 mil reais. É isto que ela ganhará do total de livros que ela acabou de vender para a Amazon. Isto é um problema? Pode ser ou não. Vamos ver daqui a pouquinho. Vamos analisar aqui a situação da editora e da Amazon. Afinal, são duas empresas que vão ter diferentes lucros quando se fala numa revista em quadrinhos ou num livro. A editora, neste nosso cenário 1, em que vendeu 5.000 exemplares para a Amazon, vai ficar com 200 mil reais do preço de capa, que é 80 mil reais, multiplicado pelos seus 5.000 exemplares. Então a metade fica com a Amazon. É uma política que ela faz. Depois nós discutiremos se a editora tem que aceitar ou não, mas isso é mais à frente. Por enquanto, temos que levar em consideração isto aqui. A editora, quando publica uma revista em quadrinhos ou um livro, ela tem que pagar direitos autorais, seja diretamente para o autor, seja licenciamento para a editora original da revista, como acontece com a Marvel, a DC e a Image nos Estados Unidos, ou a Dark Horse, por exemplo. Claro que a editora ainda precisa descontar o que ela vai pagar ao editor, o tradutor, a revisão, o letrista, o diagramador e arte final, de capa e miolo. Ainda tem que levar em consideração na precificação o quanto que ela gastou na impressão, o tipo de acabamento, se a capa for dura ou cartonada, se o miolo vai ser colorido ou preto e branco, terá um custo fixo aí do ISBN, custos de divulgação, quando ela precisa fazer isso, outras vezes o boca a boca faz isso para ela, mas na maioria das vezes há um custo para a divulgação. Questão de logística para entrega
dessas revistas ou desses livros para a Amazon, isso é por conta dela. Custos que ela vai ter fixos, como aluguel, salários, tanto dos empregados, que o pessoal chama de colaboradores, não gosto muito dessa palavra, dos próprios donos da editora, questão de impostos, ISS, ICMS, embora os livros tenham descontos aí em alguns impostos e não são taxados também. Questão de água, luz, internet e por aí vai. No fim das contas, uma edição vai ficar aí como lucro líquido para a editora em torno de 20%, mais ou menos. Claro que pode ser um pouco mais, mas é mais ou menos. Pelo menos até onde eu conversei com um editor, seria isso. Ou seja, dos R$200.000, ela ficará com R$40.000 em seu caixa. É pouco? É pouco. Mas é o que tem para hoje. A Amazon, ela vai ter aí R$200.000 que tem que ser repostos. Cada exemplar para ela vai custar, no fim das contas, R$40. Mas lembre-se, ela vai fazer os seus custos em cima do preço de capa. E em cima desse preço de capa nós podemos ter uma ideia de quanto que ela cobra da editora, por exemplo. E neste caso, olhe como é que fica a situação dela. Quanto mais desconto ela dá, menor o seu lucro total. Então, se ela der 10%, esse livro vai ser vendido a R$72, porque ela está descontando R$8 do preço de capa. Então, ela terá aí um lucro por livro de R$32. Ao final das contas, 5.000 livros rendem para ela R$160.000 de lucro total. 20% vão render 120 mil, 30% 80 mil, 40% 40 mil e 50% neste caso ela não teria lucro nenhum. Então, esse é o lucro total dos 5.000 livros ou revistas em quadrinhos se ela custar R$80 para o consumidor. Não estou me atendo aqui a número de páginas, eu estou me atendo a uma precificação feita pela editora. Não é a Amazon que faz a precificação, é a editora. A Amazon trabalha justamente com o desconto que ela vai pedir para a editora e trabalha com o preço de capa para gerar, querendo ou não, os seus lucros. Desse lucro total, temos que levar em consideração custos fixos, como, por exemplo, aluguel de galpões ou prédios que ela utiliza. Temos que levar em consideração a sua parte logística, porque dependendo, ela tem que contratar uma empresa para entrega. Tem a questão dos salários dos funcionários em todos os níveis da distribuidora, que é a Amazon, impostos, água, luz, internet, principalmente, entre outros custos que vão estar sendo descontados desse lucro total. Então, isto aqui é só um cenário. Vamos aqui a uma continuação.
Vamos aqui a um outro cenário, onde a editora dividirá esse lote de 5.000 livros da seguinte maneira: 3.000 serão comprados pela Amazon e 1.500 serão vendidos para livrarias em todo o país. E ainda a editora ficará com 500 exemplares. O que nós temos aqui no cenário? Dos R$400.000 que a editora estaria ganhando, ela vai ganhar apenas R$120.000 dos 3.000 exemplares da Amazon. No caso, por quê? Porque a Amazon cobrará os mesmos 50% de desconto. As livrarias comprariam 1.500 exemplares a R$80. Entretanto, elas vão precisar de um desconto. Esse desconto não será a mesma coisa praticada pela Amazon, da editora com a Amazon. Será em torno aí de mais ou menos 25%. 120.000 menos o desconto de 25%, são 30.000, a editora receberá das livrarias R$90.000. Como ela ainda tem 500 exemplares com ela, se vendê-los a preço cheio, terá aí um valor de R$40.000. Entretanto, é muito difícil para uma editora vender a preço cheio. Lembrando que ela está concorrendo não apenas com as livrarias, mas também com a Amazon, com o seu pequeno estoque. Então temos que supor que ela dará um desconto para o leitor, para o consumidor de 10%. Vamos ver como fica a saúde financeira agora da editora perante este cenário. Vamos analisar aqui a questão das livrarias com os seus preços e também com o desconto que, teoricamente, a editora lhe deu, que é de 25% no valor de capa. Então, quando a livraria compra um livro, ela está comprando a R$60. O valor de capa é R$80. Se ela for aplicar um desconto de 10% sobre o valor de capa, ela terá que descontar R$8. Então, o livro custará aqui para nós consumidores R$72. No caso, a livraria terá um lucro por livro de R$12. Se elas comprarem ou ela comprar 1.500 exemplares, o seu lucro total será de R$18.000. Quando ela aplica o desconto de 20%, o seu lucro total por livro é de R$4. Como ela comprou 1.500, R$6.000. E se ela não aplicar nenhum desconto, embora não esteja aqui, ela terá um lucro total de R$30.000. Claro que aí temos que descontar custos, como, por exemplo, aluguel, se houver aluguel, a questão da logística, porque dependendo da situação, a livraria vai ter que enviar este livro para um comprador, se ela tiver um site, salários de empregados, o do próprio dono, impostos, entre outros
custos que serão incorporados ao funcionamento da livraria. Então, esses R$18.000, eles não serão R$18.000. Os 6.000 também não serão 6.000. Estão percebendo por que as livrarias não dão muitos descontos nos livros acima de 10%? Porque fica inviável para elas ter que arcar com os seus custos fixos. E isto já aconteceu comigo, que eu fui numa livraria e eu pedi, o preço estava cheio, e pedi um desconto para ela. O que aconteceu? Disseram não. Obviamente está aqui a explicação. Se ela não dá o desconto, maior será o seu lucro. Para a Amazon, neste novo cenário, em que ela ficará com 3.000 exemplares, cada exemplar vai custar para ela também R$40. Lembrando que ela pediu 50% de desconto. E como no primeiro caso, quanto mais descontos ela dá, menos ela ganha. 10% ficará com R$32. Então, os 3.000 livros se vendidos renderão R$96.000 de lucro total. Se ela der 20, 72.000, 30%, 48.000, 40%, 24.000. Lembrando que isto é lucro total. Lucro líquido vai depender de quanto ela gasta em aluguel, logística, salários, impostos e outros insumos, principalmente com gasto com internet também. Vamos analisar aqui a situação da própria editora, neste cenário 2. Da Amazon, ela recebeu R$120.000 pelos 3.000 exemplares vendidos. Das livrarias, recebeu R$90.000. Das suas vendas diretas, dando aí 10% de desconto nos 500 exemplares, ela terá em valor de caixa R$36.000. A sua receita total da venda dos livros será de 120.000 da Amazon, mais 90.000 das livrarias, mais 36.000 do próprio caixa da editora. No total, então, ela estaria ali com R$246.000 de receita total. Obviamente, ela tem que retirar, como nós já vimos, insumos que tem que pagar. E, nesse caso, neste momento, o seu lucro líquido vai girar aí em torno de mais ou menos R$55.000. Para a editora, este seria o modelo ideal. Só que nós sabemos que não existe mundo ideal. Como perceberam, temos agora duas situações aqui. A tabela de cima, que já foi mostrada, independente de qual seja o cenário para as livrarias, é o mesmo. Para a Amazon, vai depender da quantidade de livros.
Para a livraria, como vocês estão vendo, 10% vai render R$18.000 se ela der esse desconto. Se não der esse desconto, isto muda de figura. Elas vão ganhar R$30.000 de lucro total de uma venda de 3.000 livros ou 3.000 revistas em quadrinhos. E se elas derem mais do que 10% de desconto, elas vão começar a ter perdas. A Amazon, a mesma coisa. Independente do cenário, 1 ou 2, 3.000 ou 5.000 livros, o lucro dela, comparativamente com as livrarias, é muito maior. Mas é muito maior porque ela consegue maiores descontos, que a livraria não tem, a não ser que ela compre os livros com esse desconto de 50%. Por isso, essa diferença gritante entre aquilo que a Amazon vende e consegue de desconto e as livrarias vendem e conseguem de desconto das editoras. Continuando aqui com este cenário. Lembrando que se a lei entrar em vigor e temos este cenário apresentado em que não se pode dar mais do que 10% no valor de capa, a Amazon continuará comprando das editoras os seus exemplares com uma taxa de desconto. Nesse caso, ainda continuamos com esse valor de 50%. Ou seja, um livro a R$80, para a Amazon custará R$40. E ela vai aplicar o que diz a lei, 10% sobre o valor de capa. Ou seja, para nós consumidores, o preço do livro será de R$72. Neste caso, a Amazon terá um lucro por livro de R$32. Mas lembrando, são 3.000 exemplares. Então, o seu lucro total será de R$96.000, sem descontar custos que ela tem. Para a Amazon, vai mudar alguma coisa? Não. Ela continuará tendo lucros bem acima do que livrarias. Lembrando, no caso das livrarias, estão comprando metade do que a Amazon compra e ainda terão um desconto de 25% comparado com a Amazon, que tem 50%. Após essa explanação, com esses exemplos e cenários listados, vou transcrever aqui literalmente o que está no portal do Senado e discorrer sobre. O objetivo é ampliar a oferta, estimulando um maior número de pontos de venda e tornando a concorrência mais justa. Fica aqui um questionamento com relação a isto. Desde quando ampliar a oferta de algo estimula alguém a investir em pontos de venda? Esse pessoal, os deputados, senadores, sabem quanto custa o espaço de um comércio? Pensando em mercado livreiro, sabem quanto tempo um livro demora para ser vendido e gerar ganho para a editora, a distribuidora, para o vendedor e o autor? Quantos livros o livreiro tem que vender para compor a sua renda, sem contar os custos fixos que terá com o seu ponto
de venda, o controle de preços já é praticado em diversos países, como França e Alemanha, como forma de estimular a diversidade cultural e proteger as pequenas livrarias, que não conseguem igualar os descontos praticados por grandes plataformas como a Amazon. Estão vendo qual é o objetivo principal? Combater a Amazon. Não queiram, com isso, comparar mercados e estratégias para gerar público leitor. Sabemos que o brasileiro médio não gosta muito de ler por diversos motivos. Um deles é o econômico. Comparar mercado de outros países com o nosso, sem levar em conta o poder aquisitivo, políticas públicas de incentivo à leitura, incentivos fiscais, simplesmente pelo fato de que funciona lá fora, é uma bela historinha para boi dormir. Eu não vi, entretanto, nenhum estudo de caso de pequenas livrarias francesas, alemãs, estadunidenses, corroborando que isto as ajudou ou como ajuda atualmente. O que elas estão fazendo para sobreviver com essa política de 10% ao consumidor? No caso francês, o desconto é de apenas 5%. E ainda temos que levar em consideração o poder aquisitivo da população desses países, que são muito acima da média da Europa e da América como um todo. Temos que analisar o quanto as editoras dão, no fim das contas, de desconto aos livreiros, se trabalham com consignação ou venda direta. Dará certo aqui? A resposta é simplesmente não sabemos. E se não der certo, os senadores e deputados anularão rapidamente esta lei ou continuaremos a conviver com ela por quanto tempo? Acredito que antes de estipular essa lei com essa sua rigorosidade, deveria ter havido estudos de caso aplicados aqui, antes de tudo. Eu, por exemplo, estive em Portugal no começo do ano e o que vi em Lisboa e numa outra cidade chamada Guimarães foi o fechamento de livrarias tradicionais. E lá também há essa lei de 10% de desconto ao consumidor. Mesmo lá, os preços de livros não são tão baratos. A fixação do preço do livro em lançamento visa garantir que a oferta de livros seja acessível ao grande público, através do estímulo à existência de um maior número de pontos de venda, do incremento à leitura e implementação das demais proposições da Política Nacional do Livro. Sublinha ainda que a fixação do preço mínimo de venda ao comprador final, que são os consumidores, obviamente, por prazo determinado, visa assegurar igualdade de tratamento ao comerciante livreiro, incentivar a ampliação do mercado livreiro nacional e incrementar a oferta de livros. Pois bem, no meu entender, isso não vai garantir oferta de livros acessíveis ao público, nem em curto e médio prazo. Não há certeza nenhuma também de longo prazo. Que editora vai querer pagar para ver isso? Já vivemos isso aqui em outros contextos e quem se lascou no fim foi o consumidor. É só lembrar de todas as campanhas de economia de energia e água. O povo economizando e quando termina o período de economia, vem a concessionária dizendo que a economia foi tanta que prejudicou o caixa da empresa e que viria um novo aumento para compensar essas perdas.
está com cara, pinta e cheiro de que vai encarecer os livros. Como expliquei, os estoques serão vendidos com menos velocidade. Logo, a manutenção de espaços para guardar esses livros encarecerá o produto final. Não será fomentada aí a criação de pontos de venda. É mais fácil a criação de um ponto de venda de churrasquinho, de salgadinhos, que dá dinheiro muito mais rápido do que a venda de livros. E a possibilidade de calote para as editoras vai aumentar. Esta lei está atrasada e defasada. Ela foi criada para uma outra realidade que não é esta que estamos vivendo atualmente no Brasil. A maioria hoje compra os seus livros online, seja diretamente com a editora, com descontos mais ou menos atrativos, seja da Amazon, que é a grande vilã do nosso mercado, como querem vender a ideia. Como expliquei, os livreiros não têm muita margem para manobras nas suas vendas. Se vai igualar o tratamento a todo e qualquer comerciante, livreiro, eu não preciso sair de casa para comprar livros. Não precisarei ir até um ponto físico, mesmo porque nem toda cidade, todo bairro de uma cidade grande, por exemplo, tem livrarias. Ora, eu vou no que é mais fácil, Amazon. Pensando na Amazon, ainda temos uma questão. Os consumidores Prime não vão pagar frete em todo e qualquer livro que comprarem durante um mês, principalmente se o leitor comprar um livro novo por semana e não todos de uma vez. Pelo menos aqueles que podem fazer isso. Só compensará se forem comprados muitos livros de cada vez para ter o seu frete diminuído ou diluído no preço de todos os livros. E mesmo assim, o comprador terá que fazer contas se o que vai pagar nos livros não ficará mais caro por cada um. Os leitores, felizmente ou infelizmente, fizeram uma escolha hoje nas compras por internet, seja de livrarias online, site das editoras ou qualquer loja de varejo online. A Amazon tem otimizado o seu sistema de entrega e, como dito, tem um sistema de assinatura para clientes serem Prime, o que torna a nossa vida mais cômoda, inclusive. Quanto tempo demora um livro para ser entregue? Há leitores que moram em cidades que estão muito distantes de grandes centros urbanos ou capitais, que ainda têm talvez 2 livrarias grandes ou uma cadeia de livrarias em shoppings. Fico imaginando de onde elas conseguem tirar dinheiro para pagar o aluguel desses espaços que não são baratos. E o deslocamento até esses locais inviabiliza a compra presencialmente do livro ou dos livros. A Amazon é um imenso hub que capilariza as entregas de maneira cômoda e mais em conta do que muitas livrarias e editoras. E eu sei que não posso me enganar, e vocês também não, que não haja a percepção, principalmente da minha parte, com relação a possíveis prejuízos que podem vir dessa estrutura que é comandada por essa Big Tech. Ademais, contribui para a bibliodiversidade como meio de incentivo ao pequeno empreendedor e a ampliação de pontos de venda, facilitando o acesso ao livro, à informação e à cultura. Bibliodiversidade. Que palavra bonita! Como se não houvesse bibliodiversidade. Acho que foi justamente o contrário. Nunca houve tanta disponibilização de livros para os consumidores.
Não podemos nos esquecer que a Saraiva, a FENAC, Submarino, com suas vendas online, também quebraram o mercado livreiro dos pequenos livreiros. E ninguém falou nada sobre essa quebra, de fazerem o mesmo, ou seja, montarem quando existia um monopólio de distribuição de livros. Além do que, o que é mais grave? A Saraiva e a FENAC, quando entraram em falência, ainda ficaram devendo para as editoras, para os donos dos seus espaços físicos e funcionários. Como será que eles estão hoje? Lembro mais ou menos que a Panini ficou ali na época da quebra da Saraiva com 8 milhões de reais de prejuízo. As editoras afirmam que a Amazon sempre paga em dia, não fica devendo para nenhuma editora quando compra um lote de livros. Os valores que ela tem são mais agressivos? São, mas eu não vejo nenhuma editora reclamar abertamente sobre isso. Nestes dias, alguns youtubers entraram em contato com editoras e sempre que expuseram o que foi conversado, não foi dito o nome de nenhuma. Das duas, uma. Ou a Amazon, no fim das contas, não é esse demônio que pintam para o mercado, ou estas editoras não vão se comprometer dando a cara à tapa e amargar um possível prejuízo se a Amazon não comprar livros por um determinado tempo, que ficarão ali encalhados e a editora não ter capital no caixa no fim das contas, porque ela sozinha não tem essa capilaridade e ainda tem que arcar com os fretes que podem encarecer o seu produto. Com a Amazon é apenas, como dizem, uma nota fiscal. Com os livreiros, são centenas de notas. Talvez a solução para esse impasse tenha que ser outro, que eu vou apontar aqui um pouquinho. Mas antes, vamos aos efeitos práticos da lei. Para o autor que publicar de maneira independentemente, fisicamente ou eletronicamente, este também tem que estabelecer um preço e não pode dar mais do que 10% de desconto sobre a sua obra, seja no seu primeiro ano, seja em uma republicação desse trabalho. Inclusive, se faltar um exemplar para terminar o seu estoque neste um ano e quiser fazer um agradinho de vender com 30%, 40% ou 50% de desconto, transgredirá a lei. Pode isso, Arnaldo? Você, leitor, que compra obras no Catarse, esqueça aqueles descontos de quem faz a campanha para publicação. Eventos como feiras dos livros, a FIC em Belo Horizonte, a Flip de Paraty, as bienais, que dão, em muitos casos, de 20% a 30% de descontos nos seus livros. Esqueça! Aqui em São Paulo, nós temos dois eventos, a Feira da USP e a Feira da Unesp, que tem como premissa que toda editora que participa tem que dar, no mínimo, 50% de desconto nos livros vendidos. Você acha que livros que forem lançados, supondo num cenário hipotético em que a lei entre em vigor em janeiro, e esses livros são de fevereiro e março, e que você espera comprar com um desconto maravilhoso, isto não vai acontecer. Sabe o que você vai encontrar? Livros de encalhes, livros de anos anteriores. Aquele seu livro que você tinha pretensão de comprar porque estava guardando dinheiro para o fim do ano, mesmo uma republicação, dê
adeus por 1 ano ou 1 ano e meio. É 10% sequinho, no talo. Se a editora hoje está dando 50% de desconto, é porque pode dar. Não que queira, mas pode. Pense nisso. Os lucros vão ser menores, mas serão lucros no fim das contas para as editoras. O setor de livros não é para qualquer um. Aqueles que estão nesse mercado é porque ainda apresentam vantagens para eles, principalmente para as editoras que estão saneadas e têm saúde financeira e não se distanciam muito das regras de mercado. Elas não saem dando voo sem segurança, se aventurando onde não existe segurança. Quem perde, no final das contas, somos nós, leitores. As editoras que estavam acostumadas com tiragens, vamos pegar aí de 2.000, 3.000 para cima, lembrando que o número de livros impressos também ajuda a compor o seu preço, pelo que sabemos, inclusive, também, quanto maior a tiragem, menor o custo. Entretanto, nenhuma editora revela o quanto é essa diminuição. E, principalmente, as tiragens que estão sendo trabalhadas não serão. Imagine, então, se essas editoras que vão ter que amargar e ficar 1 ano, pelo menos, com esse estoque, saindo a conta-gotas. Pelo menos é assim que eu enxergo. Os preços aumentarão. Lembrando que muitas delas pagam galpões e depósitos para manter o seu estoque. É um custo que será repassado, querendo ou não, para o preço dos livros. A Amazon tem também os seus estoques. Ela vai pagar também por isso. Quem acha que depois disso que o preço vai cair, levanta a mão. Ê! Só que não. Isto, infelizmente, é Brasil. Mas eu posso estar queimando a língua, pois pode ocorrer exatamente o contrário. Leitores pensando que os livros, ou os seus gibizinhos, ou as suas revistas em quadrinhos vão se esgotar, saem comprando loucamente essa tiragem, porque vão ficar sem o seu objeto de desejo. Dá um ziriguidum no cérebro, como ocorreu na pandemia, em que vimos pessoas saírem correndo ali para comprar papel higiênico aos montes nos supermercados. Vai entender a cabeça dos leitores, não é? No meu caso, eu com toda certeza vou esperar um desconto maior. Não sejamos ingênuos. Para baratear custos, as editoras demitirão funcionários, poderão fazer uso de IAs para fazer serviço de tradução e ilustrações, e isto já aconteceu recentemente no nosso mercado. Contratarão diagramadores meia boca. Os serviços serão, ao fim e ao cabo, precarizados. Cultura não é prioridade. Sabe o que vai ser muito proveitoso para as editoras que antes não existia no mercado livreiro e que a Amazon normalizou? A pré-venda. Pergunte para cada uma dessas pequenas e médias editoras o que seria delas sem a pré-venda. Esse é um dos efeitos benéficos da Amazon no nosso mercado. A editora sabe quantos exemplares vai poder imprimir com uma certa segurança quando ela tem uma pré-venda.
mesmo que não ganhe muito no fim das contas. Sem isso, ela estaria fadada à falência e talvez nem a existir. Publicar livros é ou era um tiro no escuro. Às vezes dava certo e na maioria dos casos dava errado, quando não havia pré-venda, com preços não tão acessíveis como vocês acham que ficarão as pré-vendas, que são o termômetro para uma editora. Olhem aí os cases de sucesso da Pipoca e Nanquim e da Comic Zone. Eu mesmo vou aguardar talvez 2 anos, 3 anos para comprar um livro. Tem vários aqui que foram comprados desse modo, sem problema. Mas a editora, no fim, vai aguentar esperar 1 ano sem quebrar? A Amazon, independentemente do cenário, vai. Inclusive, poderá exigir mais das editoras. E elas estarão dispostas ou terão bala na agulha para tanto. Um resultado é certo: aumento de preços. Vocês, colecionadores de carteirinha, que leem suas obras, já esqueceram que reclamaram quando uma editora esqueceu uma letra no balão? Então, imagina quando tiverem que comprar uma obra em que erros grotescos de português, de concordância verbo-nominal, estiverem presentes. Palavras escritas errada. Por exemplo, você vai querer comprar. E falando em tradução, que é um dos pontos-chave de um livro ou de uma revista em quadrinhos, que não foi publicado originalmente em português do Brasil, vamos aqui a um caso que aconteceu com a editora Panini. Em 2020, a Panini publicou o primeiro ônibus do Conan o Bárbaro, que, por acaso, eu comprei com uma bela promoção, porque não é barato. Sabe o que a maioria reclamou? Não foi apenas do preço, foi que a Panini deixou de traduzir páginas de cartas e principalmente documentação que é histórica do processo de publicação do Cimério. Sabe por que ela não traduziu? Porque o preço final, sem essas traduções, já estava acima do normal. Para quem não sabe, tradutores ganham por palavra. E se uma editora que tem apreço pelos seus leitores tem que contratar também um revisor que ganha 50% em cima do trabalho a partir do tradutor, imagine nessa situação de tradução desse conteúdo, como ficaria o contrato com letristas, diagramadores e, principalmente, alguém que deveria imitar as fotocópias manuscritas em máquina de escrever para que nós tivéssemos a mesma experiência que um leitor estadunidense, um britânico, whatever, que tenha o inglês como língua nativa. Isto foi deixado de lado em detrimento do preço. No fim, como disseram, que não era importante a tradução. Mas não é bem essa verdade. Tem a ver principalmente com custos de produção, que iriam encarecer mais o produto no final das contas. E optou-se pelo mais prático e mais pragmático, no caso da Panini. Tradutores ganham segundo uma tabela do Sindicato de Tradutores por palavra.
há também ganhos com laudas, do que eu pude apurar. Serviços de tradução aqui em São Paulo são mais caros do que no resto do Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, é mais barato. Eu vou deixar ali na descrição do vídeo o link para verificação do que estou dizendo. Esse vídeo já está muito longo. Aquilo que a editora pode precificar e ter lucro, se não no curto prazo, porque a obra ou a tiragem não se vende de imediato, pelo menos no médio, e não em tão longo prazo, a inflação come possíveis lucros. A edição deve ter um tempo de vida e não pode ser longo para a editora. A editora experiente que sabe disso e quando pode, reimprime, pois venderá também uma nova tiragem, embora menor, num tempo mais ou menos razoável. E por ser menor, terá, querendo ou não, um custo maior. Quem não sabe como funciona o mercado livreiro são exatamente os senadores e possivelmente vamos pensar os deputados que aprovarem essa lei. Os custos serão mais altos para o consumidor que deveria, no fim das contas, ser preservado de toda essa celeuma. E a Amazon, que tem os seus problemas de tentativa de monopolização de mercado, isso todo mundo concorda. Ela, querendo ou não, está agindo dentro da lei. Ela está agindo, sobretudo, como uma distribuidora. E falando em distribuidoras, vocês acham que isso não existe com aquelas que trabalham com as bancas, ou pelo menos com resquícios de bancas? Donos de banca também não conseguem dar grandes descontos à torto e à direito. Quando muito, dão ali os seus 10% para pouquíssimos clientes VIP. Experimente ir em uma banca e pedir desconto. A resposta será sempre a mesma. Olha, não dá. A margem de lucro que donos de bancas têm é de 20% a 30%. E estamos falando de consignações que são o grosso do mercado de bancas. As distribuidoras estão com disposição de diminuir a sua margem de lucro para dar mais oportunidades para os donos de banca? Pensem nisso, ou melhor, reflitam. Claro que não. Por que você acha que as bancas estão desaparecendo? É culpa só da Amazon? Claro que não. E eu sei de casos em que são os donos de bancas que muitas vezes têm que ir buscar os exemplares na distribuidora para poder ter as novidades para serem vendidas. Então, haja gasolina. Temos um problema aqui no Brasil com relação a isso. Ele é estrutural do nosso país. Para deixar claro, não é a Amazon que está precificando o mercado livreiro sozinha. Tem a sua parcela de culpa? Tem, mas outras distribuidoras também fazem o mesmo. E quando se prontificam a distribuir os nossos tão amados gibizinhos para as bancas do país, elas têm a sua margem de lucro também. Vivemos, querendo ou não, aí num sistema capitalista com regras de mercado, e não estou defendendo o sistema capitalista com unhas e dentes, pois ele tem problemas graves. Também não quero defender a Amazon com unhas e dentes. Ela também tem seus problemas. As editoras e seus custos, apesar de levarem em consideração o efeito Amazon na sua economia, estão sofrendo com os custos
principalmente cada vez maiores, cada vez mais elevados, de papel e de insumos dentro das gráficas, que repassam isso aos seus clientes, que são as editoras. Vivemos, entretanto, aqui no Brasil, um monopólio de papel, principalmente da Suzano, que a cada ano, depois da pandemia, tem aí o seu balancete sempre com ganhos estratosféricos. E a Suzano também está jogando com as regras da nossa economia. Celulose e papel são commodities. E aí você pergunta, o que são commodities? São matérias-primas básicas do nosso dia a dia que podem ser consumidos ou utilizados como matéria-prima ou matérias-primas e recursos naturais que podem ser extraídos ou minerados. Isto são commodities. O preço do papel é taxado em dólar. Quanto mais o dólar sobe, teoricamente é melhor para a Suzano. Mas, quando abaixa, as gráficas compram esse papel com menor valor. Repassam essa queda para as editoras. As editoras reduzem o preço dos livros e nos avisam que determinado lote foi reajustado para menos. Eu nunca vi isso. Então, não é a Amazon o grande problema. Acredito que ninguém tenha visto isto. Quando muito mantém o valor em uma possível republicação, o que é bem raro. Mas o que quero ver mesmo são os booktubers e gibitubers que aparecem com pilhas e mais pilhas de livros e revistas em quadrinhos, fazendo resenhas indicando links para a compra, inclusive da Amazon, e que estão defendendo essa lei. Tem gente que está defendendo. E se vão continuar nessa ostentação literária. É isso que eu quero ver. Será que Mundos Infinitos, Comic Boom terão saúde financeira também para aguentar por muito tempo somente com os 10% de desconto e ninguém ir lá comprar? Sem possibilidade de fidelizar clientes, mesmo com lucros um pouco menores? Pensem pelo lado positivo. Como não conseguirão comprar, vocês leitores, esses tantos lançamentos, tantos livros que estão aí hypados, eu tenho certeza que a pilha de leitura vai diminuir. Livros que estão esperando por você terão chance neste momento de serem lidos e quem sabe aí comentados como merece. Não é verdade? Não podemos nos esquecer do frete de envio de livros por pequenas lojas que mantêm esse serviço online. Dependendo do mesmo, não compensa comprar com 10% de desconto esse livro, mesmo com frete. Ficará mais caro do que o preço cheio. Vamos aqui então para o encaminhamento de fim no fim das contas. O que queremos é comprar um livro que caiba no nosso amado bolsinho. É isso que importa ao leitor. É saudável para o mercado ter livre concorrência. Os nobres senadores e deputados federais deveriam, isto sim, se debruçar sobre leis que não protejam apenas as grandes lojas brasileiras, porque no fim é isso que esta lei está fazendo, tentando proteger grandes lojas ou grandes distribuidoras.
dessa mega empresa que é a Amazon. E que elas pararam no tempo e não sabem se virar neste novo negócio que veio com a internet. Eu, no fim das contas, me sinto envergonhado e incomodado que este projeto veio de partido de esquerda. Nem deveria ter sido criado deste modo. Acredito que foi um tiro no pé. Deixando novamente claro, é o meu ponto de vista após analisar esta lei. E olha que eu sou de esquerda. O que eu queria ver aqui seriam políticas públicas de ordem federal, estadual e municipal na construção principalmente de bibliotecas públicas e escolares e enchê-las de livros e campanhas para fomentar a leitura, como clubes de livro abertos à comunidade, com profissionais gabaritados para discussão das histórias ou textos literários, sem, é claro, levar em consideração viés político eleitoreiro, que infelizmente pode acontecer, como ocorreu nesta campanha para vereadores e prefeitos pela qual nós passamos. E novamente vou citar Minas Gerais, em que candidatos, a fim de se promoverem com o seu gado, desculpe aí, e suas pautas, impediram o desenvolvimento de um trabalho com leitura de uma história chamada O Menino Marrom, do autor Ziraldo, em escolas públicas, que tratava esse livro de discriminação e que poderia, com um trabalho bem feito, diminuir isso dentro da escola. E nessa sociedade também tão doente, e ainda colocaram em xeque os benefícios do FIC de Belo Horizonte para a cultura da cidade. Mesmo que a pessoa não compre o livro em um primeiro momento, que ela se sinta compelida a frequentar uma biblioteca e que, nesse espaço, ela possa discutir, aprender e ampliar horizontes de pensamento. Estados e prefeituras, se assim o quisesse, poderiam ceder espaço de suas escolas para valorizar a leitura de obras em suas bibliotecas, pelo menos naquelas que têm, e a leitura tem que ser plural, sem ideologias. Há estratégias que podem ser adotadas sem grandes custos. A pergunta que se faz é: governantes encararão isto como saudável ou danoso para o futuro? Encararão isto como investimento ou gasto? Encontrar um equilíbrio entre lucro e a competitividade no mercado é a pedra de toque do sistema. A Amazon, como já vimos, leva vantagem sobre livrarias, porque apesar de seus custos serem aparentemente grandes, há processos que foram otimizados para diminuir os gastos desnecessários, enquanto as livrarias não têm essa possibilidade de investimento e porque, no fim das contas, seu modelo de negócios é um modelo estagnado para os dias de hoje, que não lhes permitem muitas mudanças de rumo ou, por assim dizer, do girar da roda do sistema. Infelizmente, seus custos comparativamente com a Amazon são maiores, seja para o pequeno e o médio livreiro. O que temos aqui, novamente, retornando, são os descontos que para uns podem ser excessivos e para outros não o são. Livrarias, como quer a lei, deveriam ser
pontos mais acessíveis de produção cultural. A lei não apresentou como ajudará a preservar esse papel das livrarias. Talvez aí uma possível solução é a criação de um pool de livrarias se unindo para discutir estratégias de competição, se não com a Amazon, sabendo que nunca chegarão aos pés dessa Big Tech, mas que ofereçam preços mais atraentes perante, querendo ou não, levando em consideração as editoras, e que tenham aí uma melhor logística e técnicas de marketing para se tornarem visíveis neste mundo digital, principalmente. Outra possibilidade para atrair leitores para essas livrarias, pelo menos aquelas que puderem, é ter espaços de discussão de algum livro com o autor ou autores e pessoas especializadas para essa discussão, como ocorre, por exemplo, na Itiband de Curitiba, que faz isso. Inclusive, sempre é anunciado pelos dois apresentadores do canal Kitnet HQ, o Liber e o Rodrigo Escama, esses espaços de discussão. Pouco falado é aquilo que a gente sabe sobre os descontos da Amazon. Embora ela tenha maiores lucros totais do que as livrarias, fica claro que o lucro total da empresa também diminui à medida que o desconto aumenta. Isso ocorre porque, embora a quantidade de livros vendidos seja a mesma, a margem de lucro por livro diminui significativamente. E ela vai jogar com isso, muito mais do que os livreiros. Ela está usando as regras do jogo. Quem está acostumado a verificar preços na Amazon sabe que eles variam de tempos em tempos na publicação. E isto nos mostra que ela está tentando outras faixas de desconto para maximizar os lucros. Se ela oferecer apenas uma faixa, a dos 10%, embora tenha maiores lucros, o livro demora para ser vendido. E isto nos dá uma ideia dos descontos que ela quer nas publicações. É só fazer essas comparações. Ela joga com isso porque pode, a sua faixa de desconto é maior do que as livrarias. Se a editora não der esse desconto, perde, no fim das contas, uma vitrine de venda. Se não puder dar o desconto de 50%, por exemplo, ela, consequentemente, aumentará o preço final do livro para poder dar esse desconto que a Amazon ou qualquer distribuidora peça. A Amazon é vitrine nos dias de hoje. Marketing é tudo. São empresas que visam o lucro, não são ONGs. Um desconto maior pode atrair mais clientes e aumentar o volume de vendas, compensando com isso a margem de lucro por unidade vendida. Há aí uma fidelização desses consumidores. Os descontos, no fim das contas, mexem, querendo ou não, com questões neurológicas. Por isso, o prazer por eles, mesmo você sabendo que a Amazon, a partir de agora, não está tendo o lucro que ela pode ter. Viu como ela e seus algoritmos que calculam seus descontos pensam em você, em seu bem-estar mental? Ironia. Você acha então que os 10% de descontos iniciais vão fazer o seu cérebro produzir dopamina, serotonina, ocitocina e todos os neurotransmissores
viciantes para que você fique feliz? Claro que não. Desconto é saúde mental e financeira. Um desconto muito alto pode, entretanto, aumentar a demanda, mas pode não ser sustentável a longo prazo e pode afetar essa percepção do valor do produto e, com isso, a competitividade no mercado. Contudo, um desconto menor pode afastar leitores, pois o que mais conta aqui é o bolso, o orçamento domiciliar do consumidor, que, como sabemos, aqui no Brasil, cultura, apesar de ser importante, é considerado como supérflua em se tratando de economia. É um custo que facilmente é cortado por alguém para manter a família e pagamento de itens ou de bens essenciais de maior necessidade. A leitura, no fim das contas, deveria ser assunto de política pública. Sendo política pública, os governos devem apresentar também incentivos fiscais a esse segmento cultural. Os governos devem garantir acesso e não ficarmos dependentes exclusivamente de mercado livreiro para podermos ler e adquirir cultura. Quem quiser ter seus livros, obviamente que compre, mas segundo uma economia de mercado e não de leis que restringem esse acesso. Esta lei é excludente e não inclusiva, ou aberta a trazer mais leitores para o mercado, que pode ser danoso se não houver aumento de salários também, com poder de compra. Diminuição de custos em muitos processos da cadeia produtiva, de serviços e industrial do país e extinção de monopólios. É isto que deveria estar em pauta. Em suma, depois de toda essa explanação, consumidores com menor poder aquisitivo podem ser prejudicados pela limitação dos descontos, tendo menos acesso a livros. A lei precisa ser repensada e analisada mais profundamente pelos deputados antes de entrar em vigor. Que tenham bom senso. Depois de toda essa explanação, no fim das contas, é a minha opinião. Escreva aí nos comentários de maneira respeitosa para que possamos fazer um debate mais amplo da questão desta lei. Espero que este vídeo tenha servido para jogar um pouco de luz sobre esse debate que está no fim e ao cabo se iniciando. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Ficamos por aqui.